reverendíssimos padres que estão aqui presentes, e eu cumprimento a todos na pessoa do Padre Jefferson, que até agora estava aqui, agora não sei mais onde está, está lá, na pessoa do Padre Jefferson, é o padre aqui, que acredito eu seja o mais antigo que nós conhecemos, meus muito prezados amigos que se deslocaram de muito longe para cá, estão aqui presentes conosco, gente de Belém, de Brasília, de Campo Grande, do Paraná, do Rio Grande do Sul, teve gente até de Mauá que chegou. E, como sempre, um cumprimento muito especial para todos que vêm aqui pela primeira vez. A festa é principalmente para vocês, meus muitos prezados e estimados amigos da Moncloa. Novamente estamos aqui diante do presépio para mais um jantar de fim de ano. Saímos da TFP em 1983, no mês de maio, e de lá até nossos dias sempre mantivemos essa tradição. São, portanto, 35 anos que fazemos este jantar. E são 8 anos que o professor morreu. São muitos anos comemorados, muitas batalhas, algumas tristezas, várias decepções, mas, sobretudo, muita alegria. Desejo de combater e desejo de cantar são coisas que, com a graça de Deus, nunca faltaram na Moncloa. Que Deus permita, se assim ele desejar, que se mantenham pelos próximos 35 anos, quando quase que certamente não estarei aqui, e vocês estarão livres desse discurso. O presépio em nossos jantares, nesses 35 anos, sempre nos acompanhou, e ele nos traz meditações próprias para esse período. Ali no presépio, nós vemos como personagem central a figura do menino, o menino Deus, o Deus que se fez carne para habitar entre nós, e mais do que habitar entre nós, ele se encarnou para nos salvar. No presépio também há uma figura inigualável e sobre a qual não se pode falar em qualquer espécie de comparação com outra pessoa. É Nossa Senhora. E que para nós deve servir de modelo. Um modelo perfeito que devemos procurar seguir nas medidas de nossas capacidades. E o que Nossa Senhora fazia no presépio? É claro que podemos e devemos nos perguntar para procurar seguir o seu exemplo. Parece evidente que Nossa Senhora sentia muita alegria naquela ocasião. Havia inúmeras razões para isso. Deus estava ali, a remissão do gênero humano estava assegurada e tantos outros motivos de alegria. Não parece ser imaginação ou sentimentalismo supor que Nossa Senhora também pensava na missão que o Filho do Homem teria sobre a terra. É razoável supor que, gozando ela de um estado de graça tão elevado e tendo conhecimento das Escrituras, que ela soubesse, ainda que não em todos os detalhes, o que seria a vida e, sobretudo, a paixão de Nosso Senhor. E enquanto ela balançava o menino Jesus em seu colo, ou na manjedoura, que funcionava como berço no momento, Nossa Senhora conhecia as razões que levaram à encarnação e ela sabia que era necessário que o filho sofresse. A forma como Nosso Senhor quis nascer era um prenúncio desse sofrimento. E Nossa Senhora, enquanto balançava Nosso Senhor, ela desejava esse sofrimento, na medida em que ele era necessário para a salvação do homem. A mão que balança o berço é a mão que deseja a salvação. E não há outro caminho senão o sofrimento. A mão que balança o berço era a mão que queria o sofrimento do próprio filho. A modernidade cunhou uma frase diferente. A mão que balança o berço governa o mundo. Apesar de talvez ser uma frase antiga, ela ganhou sentido na modernidade. Alguns procuram apresentar a frase como sendo uma justificativa para a educação e para o papel da mãe na sociedade. Mas, como muitas coisas na modernidade, ela carrega um sentido duplo, pois parece indicar, de fato, que o trabalho da mãe
seria educar o filho para governar o mundo. Evidentemente, esse não foi o caso de Nossa Senhora. Ela sabia que Nosso Senhor não seria o governante do mundo. E mais, ela não queria que ele fosse o governante do mundo, pois ele mesmo revelou que o meu reino não é deste mundo. E Nossa Senhora, enquanto tinha o menino Jesus em suas mãos, desejava que ele salvasse as almas. E por isso, aceitava todo o sofrimento daquele momento e do sofrimento que estava por vir. A mão que balança o berço é a mão que deseja a salvação dos seus filhos. Pouco lhe interessa o governo do mundo. As histórias, quando a mão que balança o berço quer governar o mundo, são trágicas. No tempo de Nosso Senhor, houve o conhecido caso de Herodias, mãe de Salomé. Ela havia balançado a filha no berço, desejando governar o mundo. Ela ensinou sua filha a cooperar no crime. Ela ensinou a sensualidade para a filha, para que ela despertasse a paixão. Catarina de Médici tinha como os filhos os herdeiros do trono da França. Ela, mais do que ninguém, seria a mão que balançava o berço e governaria o mundo. O resultado foi uma tragédia para os seus filhos, para a França e para ela mesma. Na mentalidade moderna, tudo deve ser feito objetivando alguma vantagem pessoal. Assim, até a mãe, a cuidar dos seus filhos, pretenderia ganhar algo, ter uma compensação, alguma vantagem. Essa é a mentalidade que nos leva a um dos maiores crimes do nosso século: o controle da natalidade e o aborto. É por essa razão que, acompanhando a mentalidade moderna, alguns autores acabaram por fazer uma relação entre esta frase e o feminismo, a dominação da mulher na sociedade. A maternidade ou a feminilidade seria algo com que se poderia dominar os outros. A educação seria um componente importante e uma espécie de metodologia da obtenção do poder. A mão que balança o berço quer governar o mundo. Ela faz uma barganha sobre aquilo que se pode oferecer e o que deve ser recebido em troca. Ela oferece proteção e carinho, mas em troca quer governar, quer mandar, quer ser obedecida, exige o controle, impõe a tirania. Eis a mentalidade moderna, tão contrária àquilo que Nossa Senhora fez no presépio. Eis o que devemos imitar Nossa Senhora no presépio. Eis o que devemos evitar querer que os outros nos obedeçam, porque somos bons ou porque somos escolhidos, ou até porque fizemos algum bem para alguém. No presépio está o contrário da mentalidade moderna. Mentalidade essa que, como já disse, devemos evitar. A mão de Nossa Senhora, que balança o menino Jesus no presépio, não busca a conquista do mundo, mas sim a conquista das almas para Deus. E, sendo necessário, ela pede ao seu filho que sofra. E durante toda a história foi assim. Em Fátima, talvez a aparição mais importante de Nossa Senhora, e certamente uma aparição muito singular, Nossa Senhora pede aos 3 pastorinhos, 3 crianças: quereis sofrer pelos pecadores? Fátima é a continuação do presépio. Nossa Senhora não gostaria de ver Nosso Senhor sofrendo, mas ela deseja, já que isto era necessário para a salvação das almas. E esta era a vontade de Deus. É claro também que Nossa Senhora não tinha o menor prazer em ver aquelas crianças, almas tão privilegiadas, sofrerem, mas elas as convida ao sofrimento. Nossa Senhora, enquanto acaricia o menino Jesus, enquanto embalava para dormir, porque ele é homem, enquanto rezava para ele, porque ele é Deus, não pensava e não queria para Cristo o governo do mundo. Queria que Cristo sofresse, porque isto é o indispensável para a salvação das almas. A mão que balança o berço não é a mão que governa o mundo. A mão da mãe que balança o berço é a mão que faz aquilo que é necessário para a nossa salvação, pouco se importando com o mundo ou com seus desejos. A mão que governa o mundo não balança o berço. Ela é peluda, tem unhas compridas e cheira a enxofre. E é assim que o presépio nos ensina a viver. Nós devemos aceitar o sofrimento que Deus nos dá. O audiovisual desse ano teve como texto uma crônica do professor, cujo título é Capela Vazia. Ela relata a chegada do professor na casa que tinha sido
depois que o padre Perrel, de forma completamente inopinada, decidiu deixar o Brasil. Algum tempo atrás, padre Laguerre dizia que nunca entendeu a atitude do padre Perrel. Naquele momento, aqueles que se apresentavam como os nossos amigos nos abandonaram. Havia um padre que jurava fidelidade e amor ao professor. Ele chegou a afirmar que era discípulo do professor. Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Não digo o nome do padre para que vocês leiam o texto. Ele dizia: professor, nós devemos fundar o nosso instituto, coisa que jamais o professor aceitou. Mas na hora que os inimigos tramavam a ruptura entre nós e o IBP, ao invés dele apoiar o professor e combater os inimigos, ele o abandonou e começou a criticar e caluniar o professor, dizendo que ele queria dominar o IBP. Pois bem, na crônica, o professor diz que esse padre, que jurava fidelidade aos gritos, dizia para outro padre do IBP: o senhor me convidou para vir ao IBP, garantindo que havia um casamento perfeito com a Montfort e com o professor. Se for para ficar contra a Montfort e contra o professor, eu não fico no IBP. Eu sou fiel aos meus amigos até o fim. Mas depois, o mesmo padre envia uma carta dizendo que obteve uma graça na véspera da festa da Assunção de Nossa Senhora, por deixar a Montfort. Dizia o padre, a Montfort, uma encrenca. Só faltou o padre dizer que deveriam ser duas espadas em uma única mão. Mas o padre foi-se embora. Levou muita gente. Aquele foi o único ano em que não entraram seminaristas brasileiros no IBP. Criou-se um clima em todo o clero contra nós. A história, tão parecida com os nossos dias atuais, que creio não ser necessário discorrer em detalhes. Ressalto apenas as semelhanças que estão presentes no hino que o professor compôs para Montfort e que foi cantado aqui no início desse jantar. Que eu esteja seguro de viver em perigo, de abaçar a tua cruz e em tua paz morrer. Não sucesso, não ser amado, dá-me em partilha o ódio e a raiva dos maus. A mim, meu Deus, a cruz do desprezo, que eu fique sozinho no maior esquecimento. A mim, Senhor, a glória de ser odiado, de abraçar tua cruz e em tua paz morrer. Dai-me em partilha. A guerra e a tempestade, eu te peço, de uma só vez tua cruz, porque eu não tenho a coragem de pedi-la duas vezes. Que eu esteja seguro e que ela seja meu tesouro, de abraçar tua cruz com ardente amor, sem retorno. Que eu esteja seguro de ter o que é mais duro, de abraçar tua cruz e a tua paz morrer. Assim, a mão que balançou o berço do menino Jesus não nos dará o mundo, mas o sofrimento. E é isto que nós da Montfort pedimos nesse Natal. E não deixaremos de agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. E o professor conclui sua crônica. Alegram-se os inimigos de Deus e da Montfort por uma capela ter ficado vazia. Alegria com o mal não vem de Deus. E continua o professor: bendito seja Deus que nos deu uma capela. Bendito seja Deus que nos la tirou. Mas não nos tirou Nossa Senhora. Ela está lá na capela vazia. Mas graças a Deus, desta vez, não é a capela que ficou vazia. Pelo contrário, ela está bem cheia. Basta ver a quantidade de padres que nos dão a honra da presença em nosso jantar. Eles não nos abandonaram. E por isso, em nome de todos da Montfort, aproveito para lhes agradecer publicamente a caridade que tem conosco. Em nosso caso, eu usaria acrescentar a crônica do professor. Bendito seja Deus que nos deu um colégio. Bendito seja Deus se Ele nos tirar. Bendito seja Deus se Ele quiser nos dar um novo colégio. Bendito seja Deus se Ele não quiser nos dar. Bendito seja Deus que encheu essa sala. Bendito seja Deus se ela ficar vazia. Bendito seja Deus porque sofremos alguns reveses. Bendito seja Deus que nos deu a alegria de lutarmos pela honra do nosso professor, ainda que contra toda esperança humana. E sobretudo, e antes de tudo, e mais do que tudo, bendito seja Deus por nos ter dado a sua própria mãe. E porque temos certeza de que ela jamais vai nos tirar, Ele jamais vai nos tirar ela,
e jamais ela nos abandonará. Viva Deus que no Natal nos deu para sempre e para toda a história a proteção do Imaculado Coração, que como ela mesma prometeu em Fátima, por fim o meu Imaculado Coração triunfará. Então, meus caros, proponho um brinde pelo Imaculado Coração. Vamos ver champanhe, vamos ver champanhe.